Terceiro, bem-vindo de volta, partezinha 2 do nosso pensamento do Maquiavel. Então, continuando, a gente estava falando sobre conservar o poder. Então, vamos deixar claro uma coisa, quando ele diz que tem questão da fortuna como manter o poder, só a fortuna não é suficiente, não quer dizer que quem tem virtude não pode ter fortuna, só para não ficar isso misturado na cabeça de vocês e deixar isso organizado. Porém, no entanto, quando a gente vai pensar em como o príncipe vai manter esse poder, como deve ser governado esse estado do príncipe, ele vai chamar que deve ser necessárias leis e armas. Então, quando ele diz armas, já mostra que é um quesito não tão pacifista assim do Maquiavel, ok? Então, sendo que a fortuna, em algum momento, ela se esgota, mas aliada com a virtude não tem problema, porque você não está pagando, você não está comprando os seus súditos. Então, só para ter essa noção de conservar o poder. E sim, ele vai dizer que o objetivo principal, após a conquista de algo, o príncipe deve ter como objetivo e a sua virtude ser voltada para si, nessa manutenção, né, de conservar o seu poder, né? Então, um dos pontos bem polêmicos, né, do que o Maquiavel diz tá no capítulo 5 do livro dele, né, que é aqui, deixa eu ler o capítulo 5. O que é o capítulo 15 para vocês? Que o material de vocês só cita, mas não fala o capítulo. Que é o seguinte: as coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados ou desprezados. Esse príncipe, como eu estou dizendo para vocês sempre, é o líder ideal. Então, que os líderes, não só o príncipe do príncipe da herança real, tem em mente que ele está querendo dizer que é o líder, esse líder ideal. Então, ele vai tratar muitas coisas com realismo. Então, ele vai fugir de coisas ideais, muitas vezes morais, que a gente vai chegar sobre isso e vai ter que ser realista em alguns aspectos. Então, esse realismo que o Maquiavel traz é polêmico, por causa vai levar a questão do maquiavelismo, que Maquiavel ficou conhecido por causa daquela frasezinha que é atribuída a ele, por causa dos fins justificam os meios. Então, o que ele vai dizer? O que ele quer dizer com isso? Onde chega desses fins justificam os meios? O que ele vai dizer é que o príncipe ideal, não deve se sentir segurado para governar, para deliberar as coisas, para exercer o seu poder para o bem de todos. Ele tem um estado para o bem comum. Ele não deve se deixar se prender e ser limitado por, inclusive, a moral. O Maquiavel vai falar muito da moral cristã, que tem muito a ver com esse ideal de um herói, mesmo grego, que é o príncipe, esse líder ideal. No entanto, ele vai dizer que até a moral cristã está completamente livre, não está livre de ser flexibilizada e ser rompida. Quer dizer que o Maquiavel é ruim quando ele diz isso, que é uma pessoa má, que é uma pessoa sem escrúpulos? Não é bem por aí. Com o material de vocês e a minha interpretação pessoal do trabalho também alinham, ele vai ser marcado pela essa flexibilização da moral cristã e etc. da época, que era inédito naquele momento. Então, por isso que vai ficar conhecido, de certa forma, como área e tal. Mas se a gente pensar que muitas coisas, hoje a gente vê diversos governantes fazendo bem para a sua população e sem ter necessariamente saber que algo vai ter que ser perdido para que aquilo aconteça. A gente vê essas decisões dessas lideranças ao longo da história depois do Maquiavel, eles não são atribuídos como pessoas maquiavélicas ou más, mas esse maquiavelismo é marcado justamente pela frase que os fins justificam os meios, que é a interpretação é atribuída ao Maquiavel. Gostaria de ler um trechinho para vocês na página 4, aqui no canto superior direito do material de vocês. Na verdade, o estudo atento de O Príncipe revela uma versão bem mais matizada do que se diz de Maquiavel. Há, sem dúvida, uma flexibilização da moral da época, principalmente a crítica aos princípios como pressupostos para ela, a realização de um governo bom. Há também a inclusão do acaso como fator fundamental para a compreensão do resultado da ação do governante. E há também a virtude traduzida nesse caso como a capacidade de enfrentar as vicissitudes e estar preparado para elas. Então, a virtude nada mais a virtude ideal para se manter um governo é ter como objetivo manter aquele governo. Então, a virtude é uma série de aptidões que um líder deve ter para ele conseguir almejar, e não só almejar, mas conquistar os seus objetivos.
Então, quando ele vai dizer essa questão do acaso, para fugir um pouco, justamente tem a ver, esse acaso até muito relacionado à questão do realismo. Que o acaso, para Maquiavel, é o que introduz o material de vocês, se não me engano, mas eu preferi começar por aqui. Justamente, esse acaso é a possibilidade de saber, justamente partir do pressuposto que a gente não tem controle de tudo e existe o acaso para a gente levar em questões em um governo e que isso deve ser levado em conta em algum momento. E aí entra num outro ponto, que é uma das coisas que eu vou dizer no meu livro sobre, é a questão de o príncipe deve ser amado ou odiado. Bom, ele vai dizer que os deveres que em uma passagem famosa da obra de Maquiavel, na página 5 aqui, que está do material de vocês, no segundo parágrafo aí do ser amado ou odiado, existe uma passagem famosa da obra refletindo sobre esses deveres do príncipe. Maquiavel fala sobre qual sentimento deve animá-lo, o amor ou o temor dos seus súditos. E aí entra o ponto que é a nossa referência de história, é que o príncipe, se ele for só temido, só odiado, o governo dele está fadado a acabar. Se ele compra os seus súditos, se ele tem apenas o ódio pela violência que ele infligiu a eles, então ele é odiado pelo ódio, ele não fez um governo bom para essas pessoas, ele governa apenas para si mesmo e não para todos, ele seria odiado. E o amado é o que vocês devem imaginar de um líder que ele governa pelo bem de todos, ele tem a virtude nele, ele tem como objetivo e tudo que ele almeja, ele conquista. E ele é uma pessoa bondosa, é uma pessoa carismática, ele tem principalmente carisma, então todos que o seguem com consentimento, sem forçar, não o seguem por causa da sua fortuna ou não o seguem por causa da sua violência porque temem ele. Então esse seria o príncipe que seria amado, ok? Mas sempre deixando claro que o príncipe, ele aconselha o príncipe não somente ser forte e temido, mas igualmente ser astuto. Então, esse forte e temido não é através da violência, como ele vai dizer, é mais ligado a ser astuto. A um príncipe que ninguém teme, porque ninguém o respeita, é outros 500. Mas um príncipe que alguém teme, porque é imposto com a violência e tudo mais, isso é outro ponto para Maquiavel. Ele não vai dizer que isso necessariamente está vinculado, a violência com que você governa está vinculada a um bom governo. Na verdade, ele vai dizer o contrário, que ser forte, um príncipe forte e temido porque ele é respeitado, é outros 500, e isso faria um príncipe ideal, ok? E se vocês lerem a mesma coisa aqui e interpretarem de outra forma, por favor, me digam o que vocês interpretaram, que eu acho interessante. Mas esse é o pensamento de Maquiavel. O que vocês consideram ele? Moral, imoral ou amoral? Ele não tem uma moral. Ele não quer que ele quebre a moral, mas ele não tem uma moral definida. Eu acho que a nossa interpretação aqui ela pode ser meio mista dessa questão e não ser uma coisa final, porque eu vou trazer de novo a questão da moral cristã, que é um embasamento sim para Maquiavel. Ele não nega essa moral cristã, essa referência, só que no entanto, né, ele vai estar dizendo que se for necessário para a manutenção do Estado, ela deve ser rompida, deve ser flexibilizada. Aí entra a minha interpretação, ok? Esse pedacinho vai ser minha interpretação. E nessa questão, ele vivia muito numa questão religiosa. Essa moral cristã está muito ligada à religião. Então, quando ele diz que isso deve ser flexibilizado, ele está falando que termos religiosos, morais religiosas, não devem ser levadas em conta na hora de viabilizar um grande governo, um governo de sucesso, um governo que seja mantido e com viés pelo bem do seu povo. Então, toda essa moral religiosa não deve ser levada à risca e determinar e limitar o governo de um príncipe na hora de governar para os seus súditos, ok? Então, eu acho que é isso. Eu consegui explicar melhor essa questão da moral, dando um exemplo da minha interpretação. Então, pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje. Maquiavel para vocês. Recomendo que vocês leiam. Espero que tenham gostado. E até a nossa próxima aulinha. E tchau!